Boa noite, o Argumento está começando agora e hoje nós vamos começar o programa falando da questão da rodovia Cuiabá-Santarém, envolta num tremendo atoleiro que está afetando o escoamento dos grãos. Está aqui conosco o Wilson Schubert. Além de vice-presidente da Federação da Agricultura do Pará, ele é produtor rural na região de Itaituba, então vai nos dar um quadro, vai mapear a situação com mais propriedade. Hoje também temos aqui o empresário Tony Santiago. Tony Santiago, que além de titular da CVC no Pará, ele é dono da Pousada dos Guarás em Salvaterra e vem conversar conosco sobre aquela novela do transporte para o Marajó. Como todos sabem, a questão das lanchas rápidas, catamarãs, já não estão mais navegando e nós vamos conversar justamente sobre esse problema que afeta o turismo do Pará e principalmente a população marajoara. O Argumento, com assuntos diversos e em cima do lance, convida você a nos acompanhar. Estamos no ar. Bem, vamos nós falar da situação na BR-163, que é a Cuiabá-Santarém. Está aqui conosco o Wilson Schubert, que é vice-presidente da FAEPA, empresário e produtor rural na região de Itaituba. E é justamente sobre essa questão do escoamento de grãos que sai pelo porto de Miritituba para vir para Barcarena e poder ser exportado. Esse é o nosso assunto da conversa com Schubert. Schubert, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Mauro, mais uma vez eu agradeço, é uma alegria renovada estar com você e com seus telespectadores. Bem, a pergunta que não quer calar. Essas empresas todas que exportam grãos, esses produtores todos do Centro-Oeste que estão apostando no Arco Norte, eles desconheciam, nunca tinham ouvido falar do regime de chuvas amazônicos. Eles não sabiam que a Cuiabá-Santarém tem 140 quilômetros que não tem asfalto, e que isso provocaria um atoleiro com quase 1.000 carretas passando de para lá, para cá, diariamente. Será que eles desconheciam dessas informações, Schubert? Na verdade, eu acho que foi um pouco assim de falta de observação, porque nós tivemos 3 invernos, que o regime de chuvas foi muito escasso, em razão do fenômeno El Niño ou El Niña. E esse ano nós não tivemos nenhum deles, então o regime de chuvas está normal na região. E, naturalmente, onde a estrada não está asfaltada, com o tráfego intenso, que ao longo dos últimos 3 anos ele se intensificou. São 140 quilômetros, né? 140 quilômetros, pelo menos 140 quilômetros. E aí, tem lugares que não se passa mesmo, Mauro. Como já aconteceu no passado, há muitos anos atrás, 10 anos, 15 anos, isso se repetia normalmente. Mas eram aí 50, 100, 200 caminhões, não chegava a 200 nunca, em diversos trechos. Só que agora, com o escoamento da safra de soja, com o início da colheita, escoamento da safra... Uma super safra, a super maior safra que o Brasil já teve. É. E agora nós estamos aí estagnados num trecho de 140 quilômetros, em que, além da dificuldade dos motoristas que transportam grãos e estão fazendo o seu trabalho, e nós temos também a possibilidade do desabastecimento de cidades como Novo Progresso, como Trairão e, naturalmente, como Itaituba. Nem o combustível chega lá para que essas carretas voltem. Voltem. Né? Na verdade, eles chegam porque para Itaituba vão chegar via fluvial. E então nós retomaríamos aquela velha prática de levar as mercadorias de Belém via fluvial para Itaituba e mudando a logística, mas naturalmente encarecendo, e talvez isso não muda do dia para a noite, pode haver um certo desabastecimento com prejuízo para a comunidade. Agora, além desse problema, Mauro, o que é mais grave é que existe a necessidade premente de atenção do governo federal nesse trecho que está por asfaltar. Vão se consertar por 10 dias, 15 dias, daqui mais 15 dias. Sim, mas dias, com um fluxo desse, com uma carga pesada como essa, até o asfalto vai ter problema. Com certeza, em outros lugares vai ter. Nós vamos ter daqui a pouco, toda asfaltada, Cuiabá-Santarém, caem as chuvas, com 1.000 carretas passando lá carregada, lógico que vai virar só buraco. Mas é por isso que agora, pelo menos eu vejo assim, eu vejo que se está tomando uma precaução com um certo tempo, e essa precaução ela tem que ser um tempo não muito longo, que é a construção da Ferrogrão, que é aquela ferrovia que vem lá de Sinop até Miritituba, pelo menos. Por quê?
Porque além dos terminais já de transbordo de carga já instalados, tem outros terminais se instalando a montante de Miritituba, ou seja, entre Miritituba e São Luís do Tapajós, e terminais de grande porte, maiores inclusive do que aqueles que já estão instalados. Então, se nós não tivermos uma outra estrada de apoio, um outro modal de apoio, no caso o ferroviário, aí haverá um congestionamento total. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, chegou a comentar que um prejuízo de 350 milhões de reais para os produtores, né? Agora, eu imagino que lá os serviços em torno desses terminais também devem ter sofrido um prejuízo violento. Tudo. Os postos de combustível estão com combustível estocado, não estão girando o estoque. Porque as carretas não têm como sair, está tudo parado. Tudo parado. Então, quando conseguem retornar 200 carretas, ou quantas sejam, faz um corredor, uma fila indiana, vão passando todas aquelas 200, mas dali 2, 3 dias eles estão de volta. Eles vão carregar e vão voltar naturalmente, acreditando que os outros já passaram. Então, é um fluxo contínuo. E ele só vai melhorar. Então, o que eu digo, a ação emergencial deve ser intensificada por parte tanto das empreiteiras das obras, quanto pelo DENIT, enfim, Ministério de Transportes, intensificado, porque, além disso, nós corremos o risco, Mauro, com todo esse pessoal estacionado ao longo da estrada, de doenças. Quem me diz? Uma hora falta comida, outra hora falta não sei o quê, falta medicamento, como vai fazer? Está chegando por helicóptero, né? O Exército parece que está colaborando, mas não é fácil. E além de que a carga estraga toda. Estraga porque você vê os caminhões frigoríficos estão ficando lá com carne, com verdura. Então, aí que eu falo, ó, desabastecimento para Itaituba, porque nem Belém é autossuficiente em verduras, quanto mais lá na região nossa também. Então, é um problema de grandes proporções, ele já ocorreu em outros anos, em menores proporções, não chamou a atenção do Brasil. Era um problema do Pará. Hoje não é um problema do Pará, é um problema do Brasil, do agronegócio do Brasil e da bolsa, aliás, da balança comercial do Brasil. Porque quem está segurando a balança comercial é o agronegócio. Agora, você tem uma atuação política partidária, já foi deputado e assim por diante. Você vê força política no momento do Pará para conseguir apoio até do Mato Grosso, dos demais estados envolvidos para resolver a questão? Bem, vamos por partes. Nós fizemos um acordo de cooperação desde o ano passado com a Federação do Mato Grosso, no sentido de mobilizar as forças políticas para levar avante ou apressar o asfaltamento da BR-163, cuidando não só do asfaltamento, como das demais necessidades que uma estrada desse porte requer. Mas só que são federações, é a própria CNA, a Confederação Nacional da Agricultura. Agora, nas discussões que você vê, Mauro, lá dentro da CNA, por exemplo, da Comissão de Logística da CNA, na Comissão dos Usuários, dos transportadores de carga. Então, o grande problema da produção no Brasil não está da porteira para dentro, está da porteira para fora, está justamente na logística do transporte, quer seja na ferrovia, na hidrovia ou na estrada. Na ferrovia não há compatibilização de bitola de trilhos nos grandes locais de ferrovias do Brasil. Nós temos aí trechos imensos aqui em Goiás, entre Goiás e o Tocantins, que não se falam porque a bitola não bate. Não dá. Depois nós vamos para a hidrovia. Vamos ver o Pedral do Lourenço, que seria uma grande opção de escoamento. Cadê que nós conseguimos derrocar? Então, na verdade, o Brasil tem um apagão logístico. Com certeza. Esse é o termo, apagão logístico. Agora, vamos voltar para a força política. Nesse momento, uma coisa tem que ser enrolada, a bandeira partidária. Hoje, o Estado do Pará é a bandeira. Hoje, amanhã, enquanto for interesses porque do isso Estado, acontece no momento de grande demanda, de grandes empresas chegando, né, terminais se instalando, investindo, gerando emprego, gerando renda. Qual foi o impacto desse arco norte numa região como Itaituba? Você já está lá há anos e anos. Há anos, mas dá para dizer. Mauro, como eu levanto cedo, e acordo e levanto cedo, dá gosto de ver aquela legião de trabalhadores, todos uniformizados, uniforme diferente um do outro, mas pegando balsa para Miritituba,
que vão para o seu trabalho. E lá no outro lado estão os ônibus levando eles para os diversos terminais, uns para a construção, outros para a operação. Então, inclusive, vamos dizer, nós, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é vinculado à Federação da Agricultura, nós estamos dando curso de classificador de sementes, ou seja, aquelas pessoas, o classificador de grãos, para olhar esses grãos que estão chegando agora, que, por exemplo, estão ficando umedecidos, se eles são passíveis de embarque ou não. Então, tem pessoas lá treinadas para verificar essa umidade. Olha o tamanho do prejuízo. Além da carga ficar parada, a carga pode chegar estragada, pode ficar umedecida e sem condição de embarque. E sem contar lá na frente os navios que estão... Em Santarém, não, bem pouco, mas em Barcarena, ou então em Santana, no Amapá. Que ficam parados aguardando a carga que não chegou. Então, as forças políticas do Estado hoje haverão de se mobilizar num só sentido: resolver o problema. Resolver o problema. E como é que você resolve? Aí vai dizer, mas o Schubert não é engenheiro. Não sou engenheiro, não sou apenas um economista, um advogado, por profissão e tal, mas se eu trabalhei a minha vida inteira com maquinário, quer seja em serraria, quer seja em cerâmica, quer seja na fazenda, você resolve, como você resolve? O produtor rural resolve sua estrada, buscando pedra, buscando brita, buscando o que for pedra grossa, e vai fazendo a estrada, não vai asfaltar, mas vai pelo menos tapar os buracos emergencialmente e eles vão dar passagem. E é o que está sendo feito hoje. Retira-se a lama, aquela lama que não tem como solidificar, e coloca-se um aterro novo. Custa dinheiro? Custa, mas tem que ser feito. E tem que ser feito com uma certa pressa, cuidando também da drenagem para não ficar empoçando. Bem, Mauro, agora... não é impossível, Sim. Mas é difícil. É difícil e parece que agora a assistência pelo menos já chegou, tanto que de Sim. vez em quando a gente ouve, abriu a BR-63, depois fechou de novo a BR-63, assim por Mas diante. acontece que, veja bem, as pessoas, as populações, ao longo da BR, hoje nós temos populações, centros urbanos ao longo de toda a BR-63. Sim. Por exemplo, Moraes Almeida. Sim, porque daí tem que ter postos de combustível, tem que ter borracheiro, tem que ter restaurante. E tem que ter abastecimento. E quando as pessoas começam a ver que tudo ficou parado, começam a ficar apreensivos. E de repente, assim, mas parado por parado, então vamos fechar de uma vez. Para chamar a atenção. Porque é preciso que o governo federal, o Estado brasileiro, diga a essas pessoas, dê resposta dizendo a elas assim, olha, eu estou fazendo alguma coisa, ou estou resolvendo o problema de vocês. Vocês têm que pelo menos acreditar, porque senão as pessoas estão com o sentimento de que ninguém olha por eles, ninguém está zelando ou velando por eles enquanto cidadãos brasileiros. Então esse sentimento tem que ficar muito forte, muito claro, e esse gesto do governo diz assim, eu estou cuidando para resolver a situação de vocês emergencialmente e depois numa outra condição. Diante dessa crise, as promessas que já aconteceram, asfaltar 100 quilômetros em um ano, você acha que isso Mas é viável. É viável? Claro que é viável. Se não dá com uma empreiteira, põe 2. Põe 3 empreiteiras. Porque até lá quem estava atuando era só o Exército, né? A equipe de engenharia do Exército. Não, tinha uma série de empresas licitadas. O Exército está atuando agora emergencialmente. E diga-se de passagem, já que falou no Exército, em 1970, quem iniciou a abertura da Cuiabá-Santarém foi o oitavo BEC e o 9º BEC. O 8º BEC partindo de Santarém e o 9º BEC partindo de Cuiabá. E que se encontraram aí próximo à localidade de Castelo de Sonhos. Então, o Exército tem um papel fundamental nessa BR e tem, não sei como é que está a disponibilidade de maquinários, mas o Exército tem a expertise para fazer esse trabalho com muita grandeza. Schubert, vamos torcer para que isso se resolva logo, que não atrapalhe, não pegue o Pará no contrapé do desenvolvimento naquela região, que é esse escoamento, que é esse arco norte, que, aliás, atinge lá a região do oeste, mas também aqui Barcarena. Quer dizer, a gente tem uma noção geral. Olhando ali do Mosqueiro, você vê a quantidade de navios, a filas de navios parados, esperando. A gente pensa, é porque não tem vaga no porto. Não, não é a vaga no porto, é porque não tem carga. A carga não chegou e o navio tem que ficar parado aí. E, Mauro, nós temos uma coisa que nos preocupa muito. Enquanto se trabalhou toda essa questão da logística do chamado Arco Norte, com a própria licitação do Retoporto em Santarém, que vai acontecer agora, e que não sei quantos são os interessados, mas toda uma preparação do Pará para
esse Esse novo momento. boom, por esse momento, Esse certo? momento. Por esse momento. Vem um revés desse tamanho, o que acontece? É uma água fria em Uma todos água os fria, vamos dizer produtores. assim, o dinheiro não tem coração e não tem paixão. Vou E não encontrar- aceita graça. vão Ele logo- vai fazer o quê? um Ele outro vai ver- caminho. Ele vai ver, Paranaguá está modernizado? Opa, então eu vou começar a voltar verdade. para Paranaguá. Infelizmente, Foi num essa é a momento realidade. inapropriado. Tomara que se consiga resolver logo. É a Olha, nossa eu torcida. tenho fé, nós já passamos 40 e tantos invernos e esse nós vamos superar. Agora, com a ajuda, estou dizendo muito claro, muitos, o Pará, os municípios, depois o Estado, o Pará superou as suas próprias custas, mas agora o problema é nacional e a ajuda haverá de vir também Que todos do se governo unam para que federal. possa resolver a questão. O problema é de todos nós brasileiros. Muito obrigado, Choube, pela entrevista. Mauro, agradeço muito a tua atenção e mais uma vez renovo o convite da sua